Cada vez mais, o crime organizado ganha novas faces, e uma delas tem chamado a atenção das autoridades: a participação ativa e cada vez mais estratégica de mulheres no interior das facções criminosas. A Operação Draco 210, Faixa Rosa, deflagrada recentemente, revelou um dado preocupante: mulheres ocupando cargos de liderança e poder dentro dessas organizações criminosas no Piauí. Um fenômeno que mostra como o papel feminino na criminalidade vem mudando ao longo dos anos. Por isso a TV GP1 veio até a sede do Draco, conversar com o delegado Charles Pessoa, para entender essa nova dinâmica e como a presença feminina impacta nos núcleos das organizações criminosas. Quando essas facções surgiram dentro do sistema penitenciário do eixo Rio-São Paulo, naquela época eles aliciavam e cooptavam apenas o presidiário maior de idade. Só que, infelizmente, eles iniciaram um processo de expansão, instalando células por outras unidades da federação e começaram a aliciar e cooptar as companheiras dos faccionados. Então, com esse processo de evolução, eles foram trazendo as mulheres para dentro da estrutura piramidal desses núcleos, né? Então, o ingresso das mulheres dentro da estrutura da facção criminosa foi razão de uma evolução, infelizmente, da própria criminalidade. A princípio, elas ingressaram apenas como parte ali, como uma pessoa que fazia parte da estrutura piramidal, sem ocupar alguma função de liderança. Mas como elas foram ganhando espaço, essas facções criminosas, inclusive, criaram um departamento interno dentro da estrutura piramidal para gerenciar essas mulheres. E as mulheres começaram a assumir comandos dentro da estrutura piramidal dessas facções criminosas que atuam no Brasil. Essa situação ficou um pouco mais complexa ainda com a expansão das redes sociais da comunicação. Então, as facções criminosas observaram uma oportunidade, infelizmente, de utilizar essas ferramentas da comunicação para influenciar outras pessoas e começaram a aliciar, principalmente jovens, mulheres jovens, começaram a aliciar, principalmente mulheres jovens, trazer essas garotas para dentro da estrutura piramidal e fazer uma lapidação dessas garotas, né? Transformar essas mulheres em um personagem, infelizmente, para disseminar essa cultura e ideologia do crime. O delegado explicou ainda quais os principais fatores nas escolhas dessas mulheres para ocuparem as facções e por que elas optam por entrar no mundo do crime. A princípio, quando as mulheres começaram a entrar para essas facções criminosas, foi influenciada pelos seus companheiros. Então, as primeiras faccionadas entraram por influência de um faccionado, companheiro, que já fazia parte dessa estrutura piramidal. Mas a gente tem se deparado que essa relação não está mais diretamente ligada com um companheiro. Muitas mulheres que não têm nenhum vínculo com pessoa que tem ligação com a criminalidade terminam escolhendo o mundo da criminalidade, sendo influenciadas, acreditando, infelizmente, por pura ilusão de que o crime compensa, quando na verdade o crime não traz nenhum tipo de benefício. Quando essas mulheres passaram a integrar a estrutura piramidal das facções criminosas, esses grupos visualizaram uma oportunidade, infelizmente, de fazer o aliciamento de uma família por completo. Então, hoje a gente tem se deparado com o aliciamento de senhoras de mais de 60 anos que já atuavam, por exemplo, na comercialização de entorpecente, e as facções trouxeram essas mulheres para dentro da estrutura piramidal, porque elas simbolizam muito para a criminalidade. E depois passaram a aliciar as filhas dessas mulheres, inclusive os próprios netos. Então, com a entrada das mulheres, as mulheres têm uma representatividade muito grande, têm um poder de convencimento muito superior, por exemplo, aos homens. As mulheres são mais organizadas, mais dedicadas. Infelizmente, algumas mulheres têm utilizado essas expertises para impulsionar essas atividades criminosas dessas facções. O crime só traz prejuízo. A gente tem se deparado aí com inúmeras situações onde garotas ou garotos jovens terminam escolhendo o mundo da criminalidade e resulta, por exemplo, perdendo a liberdade, sendo preso, resulta perdendo a vida. O crime proporciona muito isso, o crime proporciona prejuízo, proporciona a destruição do próprio criminoso ou da própria criminosa, destruição da família e uma consequência negativa para a sociedade.
o Draco chegou na Operação 210, a Operação Faixa Rosa? A gente já estuda e monitora essas facções criminosas há muitos anos. E aqui no estado do Piauí, a Secretaria de Segurança Pública vem desenvolvendo um trabalho muito profissional. Então, no decorrer desse monitoramento e estudo, nós identificamos que uma realidade que antes estava distante do Piauí, distante do Nordeste, infelizmente chegou ao estado do Piauí e em outras unidades da federação aqui da região Nordeste. Então, no decorrer desse monitoramento, nós observamos que já estávamos, infelizmente, vivenciando esse fenômeno criminoso aqui no estado do Piauí, que era justamente o ingresso dessas mulheres para dentro da estrutura piramidal. Então, desenvolvemos um trabalho de monitoramento extremamente responsável, né, sem emoção, e baseado em dados coletados no decorrer dessas nossas investigações, nós conseguimos transformar esses dados em relatórios técnicos, que subsidiou, por exemplo, as nossas investigações. Então, no decorrer desse acompanhamento, nós conseguimos identificar uma célula de uma facção criminosa, por exemplo, relacionada à Operação Faixa Rosa. Identificamos também célula de outra facção criminosa. Então, essas facções criminosas, elas já, infelizmente, vivem uma realidade parecida. Se uma iniciou um processo de aliciamento e cooptação das mulheres, a outra não quer ficar para trás, até porque ela observou que, infelizmente, depois da entrada das mulheres, as facções passaram por um processo de organização. Por fim, o delegado destacou as ações de combate ao crime organizado no estado. A gente já estuda e monitora essas facções criminosas há muitos anos. E aqui no estado do Piauí, a Secretaria de Segurança Pública vem desenvolvendo um trabalho muito profissional. Então, no decorrer desse monitoramento e estudo, nós identificamos que uma realidade que antes estava distante do Piauí, distante do Nordeste, infelizmente chegou ao estado do Piauí e em outras unidades da federação. Então, desenvolvemos um trabalho de monitoramento extremamente responsável, né, sem emoção, e baseado em dados coletados no decorrer dessas nossas investigações, nós conseguimos transformar esses dados em relatórios técnicos. Planejamos operações depois de um tempo razoável de monitoramento, de coleta de dados, coleta de informações. Planejamos e deflagramos as operações, não apenas com um viés de repressão, mas nós temos sim esse viés, que é justamente com a prisão dessas mulheres, retirada de circulação. Nós solicitamos, por exemplo, ao Poder Judiciário que desativasse as redes sociais dessas mulheres, que por orientação das facções estavam usando essas ferramentas para aliciar negativamente outros jovens e outras jovens. E, depois disso, nós intensificamos, por orientação até da própria Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria da Educação, da própria Delegacia Geral, né, atendendo uma diretriz maior do próprio governador Rafael Fonteles, nós começamos mais outras ações, que foi levando uma mensagem de conscientização para os jovens. Nosso objetivo é desarticular as facções criminosas. Então, quem escolher esse mundo, o mundo da criminalidade, pode ter certeza, pode configurar os despertadores, porque a gente vai fazer questão de visitar essas pessoas, levando, inclusive, uma decisão judicial de busca e apreensão ou de prisão.